Bom, primeiro eu vou me apresentar, acho que a Juju vocês já conhecem. Eu sou a Camila, eu faço pesquisa de doutorado na ciência política da Unicamp, trabalho há bastante tempo com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Também sou professora de História há algum tempo, arte educadora e adoro as atividades da Reprolatina, então tento participar o máximo possível. Juju, você vai se apresentar também ou a gente vai começando? E acho que eu conheço todo mundo, mas, bom, enfim, meu nome é Júlia, mas podem me chamar de Juju. Eu sou estudante de letras, mas já sou formada em literatura. Estou como estagiária no projeto Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos desde o começo do ano passado. E é isso, gosto muito de falar sobre feminismo, igualdade de gênero, é uma luta pessoal que eu tenho, então é sempre bom poder falar com os jovens adolescentes, na verdade, com qualquer pessoa sobre isso. E aí a gente quis propor essa atividade aqui na Semana da Juventude. Então, sejam bem-vindos. Vou lembrar também que a ideia é que seja interativa, então vai ter alguns momentos que vão ter algumas perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para abrir o microfone ou para colocar no chat. Só se for colocar no chat, eu vou pedir para a Camila olhar para mim, porque como eu estou apresentando, não vai aparecer aqui para mim. Mas não fiquem muito tímidos, assim, fiquem à vontade para bater esse papo com a gente, tá bom? Então, bora lá. Vou passar aqui. A gente colocou algumas frases que são muito comuns a respeito do feminismo. E aí a gente queria fazer esse primeiro exercício com vocês de localizar se essas frases, identificar se essas frases são fato ou se são boato, né? Ou se são verdadeiras ou falsas. Então, eu e a Camis, a gente vai se revezar aqui na leitura das frases, e aí vocês vão dizendo se vocês acham que é verdadeiro ou falso, se é fato ou se é boato, tá bom? Não deixe a gente falando sozinha, por favor. Bom, a primeira frase é: as feministas odeiam os homens. O que vocês acham? Mano, vou dizer que isso aí é falso, mas até eu odeio alguns homens, tá ligado? A Jaqueline no chat falou que é boato, e a Carol também. Tá. É um boato, de fato é um boato, é ótimo, né? É um boato porque as feministas não odeiam os homens. A nossa luta, na verdade, é contra o padrão de masculinidade que existe hoje em dia, né? Que a gente vai falar mais aqui no nosso encontro, mas não é contra os homens em si, muito pelo contrário. A educação dos homens, uma educação, vamos dizer assim, feminista, e visando a igualdade de gênero, a equidade de gênero para os homens, também é um ponto a ser discutido e também é um ponto que interessa ao movimento feminista. Então, é um boato, as feministas não odeiam os homens. Bom, a segunda frase é: o feminismo é para todas. E aí, fato ou boato? A Marta está acenando positivamente, acho que são sim, que é um fato. É um fato, porque cada uma com as suas lutas, cada uma à sua maneira, mas o feminismo é para todas. A Jaqueline no chat falou fato também. E é isso, né, gente? É um fato. Inclusive, hoje em dia, a gente costuma falar feminismos, porque existem muitas vertentes, vários tipos de pensamento feminista. Então, tem lugar para todas e, com certeza, é uma luta de todas as mulheres, inclusive de todas as pessoas, né? Não somente mulheres. Exato. Inclusive, para as mulheres que não se consideram feministas, o feminismo também está aí para elas. A próxima frase é: feminismo é o contrário de machismo. Essa frase é fato ou é boato? É boato. É boato? E aí? Eu diria que seria um fato, porque, para mim, o feminismo é a contraposição do machismo, na realidade. Mais alguém?
Bom, essa frase, ela é um boato porque o machismo, ele é um sistema de opressão, ele é um sistema que oprime as mulheres, né? E o feminismo não é um movimento que visa a opressão dos homens, é um movimento, pelo contrário, que visa a liberdade e a igualdade, a equidade entre homens e mulheres. Gente, tá muito barulho, né? A minha cachorra aqui tá brigando com os cachorros, peraí. A bichinha tá... É o normal do evento online, é isso. Bom, mas enfim, ela deu uma parada agora. É basicamente isso. O feminismo não é o contrário do machismo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Existe, nossa, então vai ser a ditadura feminista, as mulheres vão querer tomar o lugar dos homens e elas vão querer mandar nos homens. Não é essa a questão, né? A questão do feminismo é uma igualdade, uma equidade entre os gêneros e não uma opressão em cima dos homens. Me mutei. Aí, acho que para facilitar essa frase, se a gente colocasse que o feminismo é contra o machismo, ou que ele combate o machismo, aí a gente podia dizer que é fato, né? Bom, aí a próxima, o feminismo é sobre as mulheres ganharem o mesmo que os homens. O que a gente acha? Carol falou que não é só sobre isso. Jaque falou que é boato. Mais alguém? Bom, acho que é isso, Carol. Não é só sobre isso, né? O feminismo não é só sobre questão econômica, mas ele também é sobre isso, né? Então, uma das pautas do feminismo é que todas as pessoas, inclusive mulheres, ganhem o mesmo pela realização do mesmo tipo de trabalho, né? Que não haja distinção de remuneração baseada no gênero da pessoa. Mas a Carol está super certa, não é só sobre isso. Muito bom. Bom, a próxima frase tá faltando um S aqui, feministas são mulheres que não se depilam. O que vocês acham? Fato ou boato? Boato. Dentro do movimento feminista, pode existir mulheres que não se depilam porque é um direito que ela tem de não se depilar. Não quero me depilar, não quero me maquiar, não quero cortar o cabelo, ou quero cortar todo o meu cabelo, ficar com a cabeça raspada, mas não significa que ser feminista significa que não vai mais se depilar porque é feminista. É uma bobagem sem tamanho, mas realmente é o que a gente ouve por aí. Exatamente, Martinha. O feminismo é um movimento que visa também a liberdade das pessoas, inclusive das mulheres, então liberdade de decidir sobre o seu próprio corpo. Nisso estão inclusos padrões estéticos também, né? A depilação é um padrão estético, então se a mulher decidir que ela quer depilar e que ela se sente bem assim, por conta própria, ok, né? Não é o movimento feminista que vai dizer que ela está errada. Por outro lado, se a mulher também decidir que ela não quer se depilar, quer manter os pelos, ótimo também. Então, é um movimento de liberdade das pessoas sobre os seus próprios corpos. Muito bom, gente. Foi só uma partezinha para dar uma entrosada melhor e a gente entender mais ou menos e quebrar alguns tabus sobre o que é feminismo. Então, vamos para o próximo. Aqui, pessoal, a gente escolheu trazer uma definição, afinal, do que a gente pode chamar de feminismo, né? É sempre legal partir de uma definição para que a gente parta dos mesmos lugares, né? A gente discutiu o que é, o que não é, mas, afinal, quando a gente vai falar de feminismo, a gente vai falar. E aí a gente trouxe essa definição de que o feminismo é um movimento social e político que luta pela equidade de gênero, ou seja,
para que homens e mulheres tenham os mesmos acessos e direitos na sociedade, tanto na vida pública, então no trabalho, na escola, nas igrejas, nos clubes, etc., quanto na vida privada, ou seja, dentro de casa, nas suas famílias, nos seus relacionamentos, etc. E aqui é importante fazer uma pontuação, né? Geralmente a gente fala de igualdade de gênero. E igualdade de gênero, com certeza, é o objetivo, né? Mas a gente traz esse conceito de equidade de gênero para diferenciar ele da igualdade em termos de prática, né? Em termos de como que a gente vai alcançar essa igualdade de gênero. É só tratar todo mundo da mesma forma, do jeito chapado? Não é, porque as pessoas não estão na mesma situação, né? Inclusive, é daí que parte o feminismo, do fato de que existe uma desigualdade de gênero. E aí, para trazer um exemplo prático, né? Para que a gente precisa de cotas para mulheres na política? Porque as mulheres não entram o suficiente na política, existe toda uma situação de desigualdade tanto nos partidos, no poder legislativo em si, e para que as mulheres não consigam entrar, não consigam se candidatar e não consigam ganhar eleições para assumirem postos na vida política, né? E aí se criou cotas de gênero. Se a gente fosse falar de igualdade, a gente nunca ia falar de cotas, né? A gente ia falar, tipo, não, trata todo mundo igual, todo mundo tem as mesmas condições. Só que quando a gente está falando que existe uma desigualdade social, é porque não, todo mundo não tem as mesmas condições. A gente não parte dos mesmos lugares nessa corrida, né? É aquela figura da corrida mesmo. Tem pessoas que estão largando lá na frente, pessoas que estão largando aqui atrás. A gente vai cobrar que elas tenham cheguem no mesmo tempo? Não faz o menor sentido, né? E aí, essa é a ideia da equidade, né? Tratar as pessoas diferentemente, levando em consideração o que elas precisam, com o objetivo de alcançar a igualdade de gênero de fato. Muito bem. Vou passar aqui. Ué. Opa. Foi. O próximo é por que a gente precisa do feminismo? E aí a gente trouxe aqui algumas notícias de violência contra a mulher, questões de abuso, que basta a gente dar uma olhada super rápida na internet ou nos noticiários para a gente perceber o quanto isso está latente, o quanto esse tipo de situação acontece recorrentemente. Eu acho que aqui ficou um pouco pequeno, mas todas essas são notícias que eu peguei ontem e que aconteceram muito recentemente, né? Então, você não precisa procurar muito para saber. Inclusive, se você tiver uma conversa um pouco mais profunda, talvez com mulheres que você conheça, você vai perceber que muitas delas já passaram por alguma situação de abuso, de assédio ou até de violência sexual. Eita, deu um equinho aqui. Bom, e aí a gente trouxe algumas notícias. Pronto, parou o eco. Algumas notícias, como mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos que o homem. É uma notícia que eu peguei, acho que aqui não vou conseguir ler de onde que é, mas são estatísticas sociais que mostram que, em média, as mulheres dedicam 3 horas por semana mais do que os homens, que são combinados os trabalhos remunerados, né, que é o trabalho geralmente que a gente trabalha fora, enfim, os afazeres domésticos e os cuidados com as pessoas. Então, geralmente, a gente entende que quem deve cuidar de uma pessoa enferma na família, que quem deve cuidar dos filhos, dos sobrinhos, dos irmãos, são as mulheres e não os homens. E isso aumenta muito a carga horária das mulheres, fazendo com que elas se tornem menos remuneradas do que os homens. Isso também é um trabalho, né? A Silvia Federici, que é uma feminista italiana, se eu não me engano, ela diz que tem uma frase bem famosa que é: o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Então, a gente coloca a cargo de uma questão de cuidado, de afeto, de amor, que as mulheres precisam ter,
uma questão que, na verdade, é trabalho. Então, é muito importante a gente olhar para isso também, o quanto as mulheres têm trabalhado mais do que os homens quando a gente considera esse tipo de trabalho não remunerado também. E não estão sendo remuneradas, no caso, né? Cami, quer ler outra? Eu quero. Eu vou ler duas de uma vez. Que são, em Lucélia, homem é preso por feminicídio após confessar assassinato da namorada. E a que está ao lado dela é uma estatística que é bem assustadora, mas que é real. Uma em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil, aponta a pesquisa. Essa estatística é um pouco assustadora, né? Mas se a gente pensar que na pandemia as pessoas estão ficando mais em casa, em razão do isolamento social e tal, a gente consegue perceber porque talvez, né, violência contra a mulher tenha aumentado, já que a gente já sabe que violência contra a mulher, a que mais acontece, né, é dentro das suas próprias casas. Então, mulheres confinadas dentro da casa, né, estão se protegendo contra a Covid, óbvio, né, está certo. Mas aí, infelizmente, a gente tem um aumento da violência contra a mulher nessa situação também. E aí é meio absurdo pensar que 1 em cada 4, né? Então, se você tem um grupo aí de 4 amigas, alguma já passou por algum tipo de violência durante a pandemia. Exatamente. Enfim, é muita assustador, gente. né? Tem até um meme que circula, não é um meme, na verdade, né? Mas é uma reflexão que circula por aí, assim, é curioso como a maioria das mulheres conhece alguém ou viveu ou já viveu uma situação de assédio, uma outra mulher que viveu uma situação de assédio ou de abuso, enquanto nenhum homem conhece um homem que é assediador ou abusador. Então, como que tá desigual, né? Como que, na verdade, essas coisas acontecem, mas elas ficam veladas, e muito velada também, porque existe um código da broderagem dos homens de não corrigir um ao outro, de não conversar sobre isso e de não denunciar, né? De passar a mão na cabeça dos seus próprios pares, né? Dos seus amigos homens. Bom, tem mais duas aqui que são relacionadas à política, né? Governador de Nova York, Andrew Cuomo, renuncia em meio a denúncias de assédio sexual. E aqui fala que ele foi denunciado por pelo menos 11 mulheres. Então, essa questão do ceticismo, do machismo, ela está presente em todos os âmbitos da nossa vida. Não é porque a gente está... mesmo mulheres na política, né? A gente teve recentemente, acho que foi esse ano ainda, o caso da vereadora Isa Pena, que sofreu um assédio, isso foi filmado, né, dentro da Câmara, e ela, enfim, foi uma luta tremenda, né? Eu acho que ela ainda está pleiteando por isso, para que haja alguma forma de punição para esse homem que assediou ela, para esse colega, inclusive, né, que trabalha ali na Câmara junto com ela, outro vereador que assediou ela. Então, como é difícil, mesmo com uma prova filmada, uma mulher que está no seu trabalho, né, ali na Câmara dos Vereadores, que deveria ser mais do que qualquer outro lugar, um lugar de seriedade, de compromisso com os direitos humanos, né, ela sofre um assédio. E aí tem um outro aqui falando, polícia alemã desmantela rede de pornografia infantil com mais de 400 mil membros. Essa questão da pornografia infantil, ela é muito forte também quando a gente fala de direitos das crianças, né, principalmente das meninas, porque é muito grande a taxa de assédio a meninas, né, estupro de meninas. É óbvio que isso acontece também com meninos, mas com meninas é bem maior a taxa, e a pornografia está diretamente ligada a isso. Então, a gente tem uma rede enorme de pornografia, ela consegue ser facilmente acessada, né? Então, a maioria dos sites pornô tem vídeo com crianças e menores de idade, essas crianças estão sendo exploradas, elas estão sendo abusadas, e grande parte das pessoas, dos homens adultos, acessam esses conteúdos
e dão ibope para isso, e muitas vezes compartilham conteúdos que envolvem crianças e meninas, mulheres menores de idade. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente acessa, com o tipo de conteúdo que a gente compartilha, principalmente com relação à pornografia. Isso, falar sobre pornografia daria um outro encontro, uma outra oficina, uma roda de conversa de um tempão aí, porque também é um assunto extenso e polêmico. Talvez um dia a gente faça uma sobre isso também. Mas vamos lá, que a gente ainda tem coisas para falar. Gente, se vocês quiserem interromper também para perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Bom, a gente tem uma pensadora que, se eu não me engano, eu sempre esqueço a nacionalidade dela, mas se eu não me engano, ela é chilena. E ela define 4 eixos da desigualdade de gênero no trabalho dela. Então, ela fala sobre o eixo da sexualidade, que é basicamente a mulher ter a sua própria sexualidade negada desde muito cedo, né? Então, as meninas não podem se masturbar, enquanto para os homens isso é muito normal e até incentivado. As meninas não podem se tocar, as mulheres precisam se casar virgem, sentir prazer no geral, mesmo que tenha a ver com práticas sexuais ou não, para as mulheres é muito mais podado, é muito mais vetado do que para os homens. Falar de prazer para as mulheres é muito mais difícil do que para os homens. E isso tem várias consequências na vida adulta. Por exemplo, quando a gente vai se relacionar de fato sexualmente com alguém, muitas mulheres nunca conseguiram alcançar um orgasmo, não conseguem justamente porque esse tipo de criação mexe psicologicamente com a cabeça das mulheres, né, com a nossa cabeça, e é sempre um trabalho para a gente conseguir desconstruir isso e sentir prazer e falar sobre prazer de uma maneira muito mais natural, que desde sempre permitida aos homens, né? Então, os homens têm essa permissão muito explícita. Inclusive, existe muito uma permissividade social para que os homens traiam e para as mulheres não, né? Então, a gente ouve muitas histórias, né, de homens que tiveram amantes ou que têm amantes, e meio que amigos e família meio que sabem, assim, mas ninguém fala disso, né? Existe uma passabilidade desses homens, e aí, quando é descoberto, enfim, existe também uma pressão para que a mulher perdoe toda essa história, enquanto que as mulheres, muitas vezes, mulheres que traem, são pegas em adultério, elas são mortas, né? Então, a gente tem um descompasso total entre a sexualidade, a permissividade que os homens têm para viver a sua sexualidade, as práticas sexuais, e do que as mulheres têm. Pode falar. A Margarita comentou no chat de uma ginecologista feminista que é chilena também, que é a Marisa Matamala. Eu acho que foi ela que definiu. Ah, legal. Os 4 eixos. Muito bom. Obrigada, Magi. Bom, desculpa, eu coloquei o nome porque você não lembrava. Ela é Marisa Matamala, é chilena, ela é uma ginecologista feminista, revolucionária, e foi ela para assinalar caminhos para a gente poder sair dessa opressão, verem quais são os 4 eixos que abordam praticamente toda a vida das mulheres, nas quais são construídas essas desigualdades entre homens e mulheres. Acho que é um trabalho muito bacana dela e que aponta os caminhos para homens e para as mulheres para lutar pela igualdade de gênero. Muito bom, Márcia, obrigada. Cami, se você quiser também ir comentando e ir trocando comigo aqui nas leituras também dos eixos, fica à vontade. Pode deixar. Eu ia comentar, inclusive, que é muito legal e super importante ver, por exemplo, ginecologistas, pessoas da área da saúde que têm um posicionamento político e o quanto isso é transformador, assim, para todo mundo, né? Todo mundo depende de profissionais da saúde em algum momento da sua vida e eles terem posicionamentos políticos, por exemplo, ela ser uma ginecologista feminista, muda totalmente o jeito que ela, enfim, consegue ajudar uma mulher, né? Isso é muito bacana. Total, sim. Bom, o próximo eixo que a gente tem é o eixo da reprodução.
No eixo da reprodução entra, inclusive, o acesso aos métodos anticoncepcionais e a gente ter muitos métodos anticoncepcionais, se não quase todos, na verdade, né? A gente tem só 2 praticamente. Um é de uso dividido entre homens e mulheres, que é a camisinha, né? O preservativo, e tem a vasectomia, que é para os homens, mas de resto, todos os métodos anticoncepcionais interferem no corpo da mulher. Então, isso tem a ver com também uma questão de machismo, né? Uma questão de achar que a anticoncepção é uma necessidade e uma carga para a mulher, enquanto que o homem não precisa se preocupar com isso. Outras coisas que a gente pode falar sobre a reprodução também é o fato das mulheres serem impulsionadas e incentivadas desde crianças a serem mães, como é o que a gente chama de maternidade compulsória. Então, toda a sociedade, o tempo inteiro, diz de várias formas diferentes que a mulher precisa ser mãe, que ela não vai ser uma mulher completa se ela for mãe, que é tão bom ter filhos, que ela precisa ser mãe para ser aceita no casamento ou pela família, né? Então, quando ela se casa, sobretudo quando ela tem uma relação heterossexual, existe também uma pressão da família e dos amigos, do próprio parceiro, para ter filhos. Então, a decisão dessa mulher, ela vem sendo muito pautada pelo que ela escuta, né? Pelo que a gente escuta durante toda a nossa vida. Então, é difícil, às vezes, definir, e é importante que a gente pense se a gente quer realmente ter filhos ou não. E é importante que essa decisão seja respeitada por quem está ao nosso redor, enfim, por toda a sociedade. E isso não é o que a gente vê, né? Muitas adolescentes, inclusive, dizem que querem ser mãe cedo e que é o sonho delas, mas a gente precisa investigar se esse sonho é de fato um sonho delas ou se foi uma coisa incutida nelas desde sempre, né? Se o status de mãe não vai trazer uma maior visibilidade, ou se ela vai se sentir mais amada e mais aceita só pelo fato de ser mãe. Então, a gente precisa sempre investigar esses desejos e investigar o que está por trás disso também, né? Por outro lado, os homens têm sempre a decisão, né? Vamos dizer assim, por mais que eles sejam pais, eles podem decidir não ser pais. Por que eu digo isso? Porque a gente tem, principalmente no Brasil, um índice muito alto do que a gente chama de abandono parental, que são de pessoas que não têm o nome do pai na certidão, que esse pai abandonou essa criança, né? Foi viver a vida dele, e isso parece que é muito mais aceitável socialmente o pai fazer isso do que a mãe. Então, esses pais, mesmo sendo pais, eles têm, de certa forma, uma passabilidade e o direito de escolherem se eles querem ser pais ou não, enquanto é dada à mulher toda a responsabilidade pela criação do filho, e ai dela se ela for uma mãe ruim, né? Ai dela se ela deixar o filho em casa com alguém para ir se divertir. Se ela sempre vai ser perguntada onde está o filho dela, né? O que ela está fazendo se divertindo, que ela não está cuidando do filho dela. Outra coisa que a gente pode falar sobre a reprodução também, e que tem muito a ver com a escolha da mulher ser mãe ou não, é a questão do aborto. E aí essa é uma questão que a Camila estuda também na pesquisa dela, então se quiser falar também, Camila, fica à vontade. Mas no Brasil, o aborto não é legalizado, né? Na verdade, ele é legalizado em 3 situações: em caso de violência sexual, em caso de anencefalia, quando é comprovado que o bebê está sendo formado sem o cérebro, e em caso de risco de vida da mãe. Então, mais uma mulher, mas a gente vê que existem também muitas barreiras, mesmo em casos de violência sexual, né? A gente viu ainda recentemente a menina, né, de 10 anos, que ela ficou grávida em decorrência de uma violência sexual e tinham grupos assim defendendo que ela levasse a gestação. A gente teve a PL também que determinava o estatuto da gestante, que também incentivava as mulheres vítimas de violência sexual a terem filhos só porque
o agressor dela, o estuprador dela, seria obrigado a pagar um tanto de dinheiro para ela, como se isso fosse uma questão puramente financeira, quando na verdade é uma questão muito mais psicológica, social, enfim, é uma violência que foi sofrida, né? O quanto não é desgastante e violento você obrigar uma mulher a gerar uma criança fruto de um estupro, que já é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer, que uma pessoa pode sofrer, né? Então, todos esses pontos passam por esse eixo da reprodução, quando a gente fala de desigualdade de gênero. Não sei se a Camis quer apontar mais alguma coisa. Eu acho que você mandou super bem. Eu ia comentar só uma coisa, que acho que foi ano passado, que na Câmara dos Deputados foi proposto um projeto de lei que estava tentando criminalizar mulheres amamentando em público. Como se fosse, assim, um atentado à moral, a mulher tá amamentando em público com o seio exposto, né? E é muito doido como isso é contraditório, né? Então, a maternidade é uma coisa super compulsória. Se você ficar grávida e não quiser ter esse filho, você não tem essa opção. Assim, é muito difícil, né? E aí, você tendo o filho, ainda querem te dizer, assim, quando você pode amamentá-lo ou não, como que você deve fazer isso, aonde que você deve fazer isso. Isso também é uma forma de jogar as mães sempre para dentro de casa, né? Então, você vai ser mãe compulsoriamente e você vai ficar dentro da sua casa. Então, é bem, assim, forte. Exatamente. Existe um grande tabu também a respeito das pessoas, né, que são a favor da legalização do aborto, que essas pessoas não gostam de criança, querem acabar com a humanidade e tudo mais. E não é nada disso. Na verdade, a gente que defende a legalização do aborto, a gente fala em nome da escolha, a gente acredita que as crianças, né, as pessoas, elas precisam ter uma existência em que elas são queridas, em que, né, elas foram concebidas de uma maneira de uma maneira respeitosa, não fruto de uma violência, né? E que essa mãe estava preparada, que ela quis essa criança. Então, a gente defende isso, né? Que os filhos sejam escolha, até porque ter um filho não é nada fácil, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que não é nada fácil. E, enfim, se eu tiver filhos um dia, eu vou saber mais ainda que não é nada fácil. Então, a gente precisa ter uma escolha bem lúcida sobre isso, né? Bom, falando sobre trabalho agora, que é o terceiro eixo. A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava lendo as notícias, né? Sobre o trabalho ser muito desigual entre homens e mulheres, sobre essa questão do trabalho não remunerado que as mulheres fazem. Inclusive, eu estava vendo um post de um podcast esses dias e um outro livro que eu estou lendo que fala sobre o PIB, que é esse índice eu sempre esqueço qual é a sigla, mas é um índice que mede a riqueza dos países, né? E de maneira geral, no imaginário de todos, o PIB é uma coisa super boa. Quando, na verdade, o PIB não mede esses trabalhos que são fundamentais para o bem-estar social e para a gente ter a sociedade do jeito que a gente conhece, que são os trabalhos de cuidado, né? Então, cuidar de crianças, criar um filho, cuidar de pessoas enfermas, são trabalhos que o PIB não mede e são trabalhos imprescindíveis para o bem-estar social, que é imprescindível também para a riqueza de um país, né? Então, a gente precisa incluir o trabalho não remunerado, que massivamente é feito por mulheres, também nesses medidores de riqueza nacional, né? Bom, a parte de cidadania e política eu vou deixar para a Camis falar, porque é o assunto que ela entende demais e ela pesquisa sobre isso, então ninguém melhor do que ela, eu acho, aqui para falar sobre isso agora. Bom, a gente comentou um pouquinho, né, sobre a questão das cotas de gênero na política e como isso é uma ação que visa a equidade de gênero, né? Então, a gente percebe que as mulheres entram menos na política, elas são minorias nos partidos, elas são minorias nas cadeiras parlamentares, no judiciário, no legislativo, e é recente esse movimento de descobrir formas de fazer com que essa desigualdade mude, né? Mas, além da política formal, né, política institucional, a gente vê desigualdade de gênero
em vários assim, âmbitos da cidadania e da existência política das mulheres, né? Para dizer, acho que dois pontos, né? Que acho que quando a gente percebe, gira a chavinha assim, para a relação da desigualdade de gênero, o primeiro, para mim, acho que é o direito à educação. Então, o direito de ir para a escola, de acessar a faculdade, isso nem sempre foi um direito para as mulheres, inclusive esse direito tem, assim, 150 anos no máximo, e as mulheres tiveram que lutar para ter o mesmo direito de educação que os homens, né? Para não existir aquela diferenciação de os garotos vão para a escola e as meninas vão aprender a costurar e a serem boas esposas. Isso para mim é totalmente chocante, porque educação é uma parte central da minha vida. Eu trabalho com isso, né? Sou professora também. E aí, quando eu olho para as minhas alunas, eu penso, nossa, nem sempre eu pude estar nesse lugar de professora e elas puderam estar nesse lugar de alunas, né? É bem forte para mim. E acho que um segundo eixo que é legal pensar é as mulheres terem o direito de votar. Que elas têm esse direito não faz nem 100 anos, foi em 1932. E acho que essa foi uma das primeiras pautas assim, do feminismo enquanto um movimento organizado que vai para as ruas buscar alguma coisa em específico, né? O direito de poder votar, de decidir quem vai representar você nas instituições. E é isso, né? Se a gente pensa que a política... as mulheres não votam não faz nem 100 anos, e até hoje elas ainda são minoria enquanto pessoas na política, né? Mas que está aumentando, a gente percebe que é importante ter mulheres tanto nessas cadeiras políticas quanto votando e, enfim, fazendo política para mulheres, né? É importante pontuar isso também, né? Fazendo políticas para mulheres, porque a gente tem mulheres na política que não estão fazendo política para mulheres. E a gente precisa cada vez mais ter pessoas lutando pelos nossos direitos também lá. E aqui também, né? Lembrando que política não é só o que é feito lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, mas é o que é feito diariamente, que a gente pode se envolver muito em política com ações do nosso dia a dia, inclusive. Bom, tá cobrindo o título aqui, né? Mas o título desse slide é Mas por que isso acontece? E aí a gente vai tentar explicar um pouco essa questão da coisas de menina e coisas de menino, essa desigualdade que a gente vê. Bom, a gente conversou sobre o fato de que a gente busca igualdade, e aí a gente tem que pensar por que a gente busca a igualdade, né? Porque ela não está aí dada para a gente. Isso não quer dizer que a gente acredite que homens e mulheres são naturalmente desiguais, né? Que nasceu, tá lá, prontinho para ser um melhor que o outro ali na sociedade. Não é isso. O que a gente está falando é de uma desigualdade que é social, ou seja, ela é uma construção social, ela é produzida por pessoas na sociedade. E aí, como está aqui no slide, né, antes mesmo da gente nascer, a sociedade já espera algo de nós apenas pelo nosso sexo biológico. Então, meninos devem se comportar de uma maneira e fazer coisas de meninos, enquanto meninas devem se comportar de uma forma contrária aos meninos e fazer as coisas de meninos. Eu acho que todo mundo que está aqui, se pensar na maneira que talvez que foi educado, não necessariamente pelos pais, ou na escola, ou, enfim, toda essa primeira socialização ali da infância, da adolescência, em algum momento isso aparece para a gente, não necessariamente colocado pelos pais, né? Hoje em dia a educação mudou bastante já, mas às vezes um tio, alguém na escola, a gente acaba tendo contato com essas expectativas de que se você é mulher, faça coisas de mulher, ou menino, né? Se você é menino, faça coisas de menino. E essas coisas precisam ser opostas, né? Porque esse sistema é bastante baseado na binaridade. Então, a menina vai cuidar da casa, vai brincar de boneca, usar rosa, ser delicadinha, não falar nem rir alto, não sentar de perna aberta, sempre obedecer, ser agradável e ser sempre bonita. E aí a gente percebe que essas expectativas para uma menina,
dizem todas respeito a cuidar de casa, cuidar de crianças, né? Então, a socialização ali com as bonecas, que é sempre cuidar do outro, ser toda delicada, quietinha, ou seja, agradar e cuidar do outro. Não tem muita preocupação, não tem expectativas com relação a ela, né? É sempre o outro, seja agradável, não incomode, cuide do outro, cuide da casa. E aí, para os meninos, já é o contrário. Brincar de carrinho, de robô, de cientista, usar azul, gostar de futebol, ser inteligente, forte, corajoso, não chorar, não levar desaforo para casa e não recusar sexo. E aí a gente percebe que essa socialização cria os meninos aí para serem totalmente diferentes, né? Então, é uma socialização para fora, para a vida pública. Ou seja, ele vai ser inteligente, ele vai ser corajoso, ele é incentivado a ser um cientista, ou talvez, enfim, a coisa do robô, do carrinho, né? Coisas mais aventureiras. Então, ele é criado para a vida pública, ao mesmo tempo em que ele é criado para não ter contato com o seu emocional, né? Então, não pode chorar, não pode levar desaforo para casa. E aí a gente cria mulheres para sempre agradarem e cuidarem da casa, e homens para terem uma carreira, não demonstrarem seus sentimentos, inclusive não falarem de seus sentimentos, né? A gente percebe que isso não é bom para ninguém, mas que isso cria uma desigualdade, ou seja, uma hierarquia de poder na sociedade. E aí, muitas mulheres, né, como a gente colocou aqui no slide, crescem acreditando que elas não podem estudar, trabalhar ou escolher com quem se relacionar. E isso acontece porque essa estrutura que chamamos de patriarcado, então, essa estrutura de desigualdade, essa hierarquia de poder na sociedade, que a gente chama de patriarcado, vem sendo ensinada e enraizada nas nossas mentes há séculos. Essa estrutura faz com que a gente enxergue as mulheres como objetos pertencentes aos seus pais e seus irmãos, e depois aos seus maridos, como auxiliares nas vidas dos homens, e não como sujeitos de direitos que têm sonhos e interesses próprios. E aí, estou vendo um comentário aqui no chat, a Margarita comentou que menos de 12% das prefeituras são ocupadas por mulheres. É isso mesmo, né? As estatísticas são alarmantes. A gente tem cada vez mais disputado esses espaços, mas é uma disputa dura, né? É uma disputa que tem que ser feita, mas ela certamente é dura. E aí, daí que a gente parte, né? A gente percebe que existe essa desigualdade, ela nos coloca, acho que usando aquela metáfora que eu usei da corrida, né? Ela nos coloca, assim que a gente nasce, em lugares diferentes da corrida. Então, os meninos estão lá na frente já. Estão sendo criados para serem o máximo, para serem super corajosos, serem cientistas, assim, para a vida. E as meninas, a gente está deixando elas aqui, para elas não incomodarem ninguém, para ficarem quietinhas, criando os filhos e cuidando da casa desses homens. E aí a gente vai simplesmente falar, não, tá bom, agora todo mundo é igual, agora todo mundo pode concorrer na política, não vai mais ninguém cuidar da casa, podem ir. Mas não funciona, né? Porque, enfim, as estruturas de poder já estão aí. E aí é daí que a gente parte nessa discussão, né? E também vale lembrar que isso faz com que as mulheres, a autoestima das mulheres também seja minada nesse sentido, principalmente no campo do trabalho. Eu li uma reportagem há pouco tempo que falava que as mulheres, elas só se candidatam para uma vaga de emprego se elas tiverem 100% dos requisitos, enquanto os homens, com 60% dos requisitos, eles já se candidatam para a vaga. Então, isso mostra o quanto também a gente se sente insegura, muitas vezes, nesse âmbito do trabalho, em relação aos homens, porque eles sempre foram encorajados a buscar isso, como a Camis falou, sempre foram encorajados a estar na vida pública, enquanto a gente sempre foi encorajada a estar em casa. Então, e existe muito essa questão, por ter coisa de menina e mulher e coisa que homem faz,
e as mulheres ficarem com as tarefas domésticas, existe muito uma ideia de que, mas as mulheres fazem melhor, elas nasceram para isso. E não é verdade, a gente não nasceu para isso, a gente é ensinada a fazer isso. E por que, sei lá, quando a gente é adulto, a gente faz melhor do que os homens? Porque a gente está treinando isso a nossa vida inteira, né? Enquanto eles não. Tem um outro post assim que eu vi no Instagram que eu achei muito interessante, falando um pouco, era um homem reconhecendo, na verdade, muitos momentos de não fazer coisas em casa de propósito, justamente porque ele sabia que a mulher iria fazer, né? Então, assim, esperava a mulher pedir, ou então nunca estava antenado no que a casa estava precisando, né? Então, a mulher tinha que ter esse desgaste de pedir, de dizer, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque para ele era muito cômodo, sempre esteve muito cômodo, né? As coisas sempre chegavam muito. Tem uma amiga minha que é professora de artes, e num desses programas, né, acho que ela dá aula na Fábrica de Cultura, hoje em dia em São Paulo, e ela falou, assim, nas redes sociais dela, que eles estavam numa reunião lá no trabalho dela, e aí um dos professores falou, nossa, mas os meninos têm muito mais interesse em arte, os meninos vêm muito mais para as aulas do que as meninas. E ela falou assim, se você conhecesse um pouco mais da realidade deles, e tivesse antenado nessa questão da desigualdade, você saberia o porquê. As meninas vêm muito menos que os meninos, porque as meninas não podem vir se elas não tiverem cumprido as tarefas de casa. Então, em turmas que mesmo que tivessem irmãos, um menino e uma menina, a menina faltava, porque ela não tinha terminado de cumprir as tarefas de casa, ou tinha que ficar cuidando dos outros irmãos, enquanto o menino tinha a possibilidade de ir, de frequentar os espaços que ele quisesse fora de casa. Então, isso está muito cedo na nossa vida, isso é posto muito cedo para a gente. E a gente precisa combater na criação dos nossos filhos, né? Quando a gente for ter filhos ou de sobrinhos, mas também na nossa própria cabeça, né? Ju, um último comentário sobre isso é que, assim, isso não é bom para ninguém. E aí, quando eu digo ninguém, para os meninos também é uma coisa ruim, né? Isso de ser criado para não chorar, para não levar desaforo para casa, isso não é legal para eles também. Você acaba criando adultos que, assim, são muito fracos em autoconhecimento, não têm contato com sua sensibilidade e não conseguem se expressar. E aí não conseguem se expressar, são agressivos, porque não levam desaforo para casa. Isso não é bom para eles, isso cria estatísticas de violência contra a mulher que são enormes, né? Não são violentos e ser fortes. Então, como que eles vão lidar com problemas na vida real? Com agressividade. E aí, isso é horrível, mas também não é bom para eles, né? Ser essa pessoa agressiva, essa pessoa que não tem contato com a sua sensibilidade, não sabe cuidar da casa, não sabe cuidar dos filhos. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente também está falando de criar um outro tipo de educação para todo mundo, né? Uma educação que crie adultos que são os dois funcionais, os dois sabem cuidar da casa, os dois são corajosos, os dois são fortes, mas os dois também são pessoas, então têm contato com as suas sensibilidades, conseguem se expressar, conseguem dialogar, ninguém vai resolver problema matando ninguém, né? E aí acho que, enfim, passa pela educação, né? A transformação disso tudo. Exatamente, né? Ao mesmo tempo que a gente está numa educação, digamos, feminista e libertadora para as meninas, empoderadora, né? A gente precisa também falar com os meninos sobre as raízes dessa estrutura, né? Sobre que ele é ensinado a isso, de que ele pode chorar, de que ele não é menor por demonstrar afetividade para alguém, né? De que ele não está sendo fraco por demonstrar que ele gosta de alguém, ou por contar os problemas que ele tem passado, porque, enfim, né? Todo mundo passa por problemas, todo mundo sofre, mas existe essa estrutura que diz que os homens não podem chorar, que eles não podem demonstrar que eles estão passando por algum problema, que eles não podem falar sobre isso, quando na verdade deveria poder, né? Então, realmente é ruim para os dois. E seguindo nisso, o próximo slide fala um pouco também sobre isso. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu consegui.
que é para quem serve o feminismo? E a resposta aqui para todos. Como a gente estava falando, o machismo ele é ruim tanto para os homens, quanto para as mulheres, quanto para qualquer pessoa. Então, o feminismo, que vai contra o machismo, né, um movimento de liberdade, um movimento de igualdade e equidade entre os gêneros e entre as pessoas no geral, ele é bom para todo mundo, né? Ele entende que o homem tem o seu lado sensível, entende que essas características que são atribuídas ao feminino ou ao masculino estão presentes em todos nós, e ele vai contra justamente esses papéis, essa performance de gênero que a gente chama, que é imposto para os meninos e para as meninas, né? Menina tem que fazer isso, isso, aquilo, menino tem que fazer isso, isso, aquilo, e não... Se você fizer uma coisa que é dita de menino ou uma coisa que é dita de menina, você está errado, e aí, enfim, já começa uma série de desconfortos, né, nas pessoas só por ver, por exemplo, um menino brincando de boneca, quando na verdade é uma coisa normal, né? A gente deveria, enfim, incentivar que todo mundo brincasse de boneca, já que a gente está incentivando um cuidado, né? Então, que a gente incentive o cuidado para todo mundo, não só para as meninas. Mas, enfim, outra coisa que eu trouxe aqui é que também muitas pesquisas demonstram que a igualdade de gênero, ela traz benefícios para todo mundo em diversos aspectos, inclusive econômicos. Então, a ONU Mulheres, inclusive, tem um documento bom e bastante completo falando para empresas, por exemplo, o porquê que é bom ter mulheres na empresa, por que a igualdade de gênero vai ajudar, inclusive, a empresa economicamente. Enquanto que, por exemplo, a violência contra a mulher, mulheres que sofrem violência dentro de casa, elas têm índices altos de falta no trabalho, e índices também de terem problemas de comunicação, muitas vezes, e até de falta de produtividade no trabalho, justamente porque estão passando por um trauma dentro da própria casa. Então, como ir contra a violência contra a mulher também é um problema que deve ser tratado dentro das e contra a violência contra a mulher é uma coisa que deve ser tratada dentro das empresas e deve ser cuidada, né? As empresas também precisam cuidar das suas funcionárias e precisam abrir espaço para que essas mulheres participem também, participem também das decisões na empresa, né? Participem também dos cargos de chefia, enfim. E aí eu trouxe também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da ONU. A ONU, para quem não sabe, é a Organização das Nações Unidas, e ela tem uma agenda que é chamada de Agenda 2030, que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que precisam ser alcançados até 2030. A gente olhando em 2021, eu acredito que a gente ainda está distante, inclusive desse número 5, que é a igualdade de gênero, mas isso não significa que a gente não vá lutar para que a gente alcance a igualdade de gênero, né? E é importante que haja um consenso e um órgão, né, como a ONU, que é um órgão muito respeitado, falando sobre isso, né? Falando que é importante a igualdade de gênero e que é, inclusive, um objetivo de uma sociedade mais sustentável, um objetivo de uma sociedade mais justa. Então, a gente tem esse objetivo, dentro desse objetivo, tem várias metas sobre como fazer isso, inclusive metas que incorporam a tecnologia e uso de tecnologia, né? Que incorporam a questão do trabalho, né? Das mulheres terem acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso à saúde. Então, é muito importante a gente ter esse índice, e a Reprolatina trabalha muito para que a gente também alcance esse índice, né? Essa oficina que a gente está fazendo aqui agora faz parte também desse trabalho e desse compromisso que a Reprolatina tem com a igualdade e equidade de gênero. Agora tem várias dicas, gente, para vocês, de como a gente pode ajudar na luta pela igualdade de gênero. E são pequenas atitudes do dia a dia que podem ajudar a gente a construir esse mundo mais equitativo entre homens e mulheres, entre as pessoas no geral, né? Então, eu vou me dividir aqui com a Camis para a gente ler e até, de repente, comentar.
A gente já está chegando no final e ainda temos um tempinho, então fiquem à vontade também para abrir o microfone, para compartilhar a experiência, se vocês quiserem, tá? Ou até, inclusive, darem mais dicas do que a gente colocou aqui. Bom, a primeira dica é não interromper uma mulher enquanto ela fala. Essa é uma dica bem importante, porque isso acontece muito de homens interromperem mulheres enquanto elas falam, e às vezes interromper para falar a mesma coisa que a mulher já estava falando, ou seja, um completo desrespeito e também mostrando que ele não estava nem ouvindo o que ela está falando e nem respeitando a fala dela, né? A segunda dica seria tendo participação ativa na criação dos filhos. Como a gente falou, né, que geralmente as meninas são socializadas para esse cuidado, a gente não quer dizer que esse cuidado não é importante, né? É lógico que a responsabilidade sobre a família tem que ser exercida, sobre os filhos e tal, mas uma das formas da gente lutar pela igualdade de gênero é colocar tanto homens quanto mulheres nesse lugar de participar ativamente desse cuidado, né? Então, os dois são igualmente responsáveis por essas crianças e os dois têm que participar ativamente na criação delas. Isso, e assim como na criação dos filhos, né, nas tarefas de casa, né, como a gente já falou, cuidar da casa, cuidar ali da preservação desse ambiente, né, trabalho de casa é um trabalho que precisa ser feito, né, não tem jeito. Então, que seja feito pelas pessoas que moram na casa e são capazes de fazer esse trabalho. Inclusive, parar com a coisa do vou ajudar ela em casa, né? Vou ajudar a minha mulher com as tarefas de casa, vou ajudar com as crianças. Você está se ajudando, na verdade. Porque a divisão precisa ser igual, porque os dois têm a mesma responsabilidade, né? Não é que a responsabilidade é dela e você é uma pessoa incrível porque está colaborando. Você é só uma pessoa funcional, assim como ela. E aí, próxima dica, né? Questionando piadas que colocam as mulheres em posição de inferioridade ou que objetificam as mulheres, né? Uma das formas que o patriarcado, que o machismo funciona enquanto sistema é pelo humor. Então, naturalizando a violência de gênero, naturalizando o machismo, tornando isso algo engraçado. Então, nas rodinhas de homens, né, comentar sobre o corpo de uma mulher, enfim, quando isso é colocado no lugar do humor, está num lugar muito socialmente confortável, né? Como se fosse normalizado determinados comportamentos. E aí uma das formas de combater isso e ajudar nessa missão da igualdade de gênero é questionar essas piadas, né? Principalmente homens, né, que geralmente estão nesses espaços com outros homens, onde isso é teoricamente mais confortável, né? Isso acontece com mais frequência. E aí questionar mesmo, falar, nossa, você achou isso engraçado? Mas eu perguntava, nossa, qual é a graça? Às vezes um simples não entendi já funciona como um meio de questionar, né? De se colocar contra aquele humor que não é um humor, né? Que é um tipo de violência. Sim, sabe que com essa frase e com a sua fala, eu até lembrei de uma live que a gente fez também sobre igualdade de gênero, e eu até anotei uma frase que você falou. Cadê? Tá aqui atrás de mim. Que ela fala assim que a gente precisa sustentar o desconforto. Então, não só as mulheres, né, quando a gente se sente desconfortável numa situação de machismo, mas também os homens quando estão na rodinha. Se você sabe que aquilo não é certo, né, se você se você entende isso, de você sustentar esse desconforto, né? Tipo, não é legal isso, não foi feliz a sua piada, isso não é uma piada, a gente não deve brincar sobre isso. Então, é um trabalho a ser feito aí por todos. O próximo é não compartilhar vídeos ou fotos de mulheres seminuas sem o consentimento delas. Isso acontece muito, né? A gente tem, inclusive, uma categoria de crime agora para isso, de geralmente maridos, ex-maridos, ex-namorados, namoradas acabam divulgando fotos, nudes, vídeos das suas ex ou das suas atuais companheiras e sem o consentimento delas. E isso é crime hoje em dia, ainda bem, né? Porque essas pessoas precisam
ter algum tipo de consciência de que isso não pode ser feito, de que isso não vai ficar impune, né? Essas mulheres que têm esses vídeos, essas fotos divulgadas, elas podem sofrer muito socialmente a respeito disso, né? Então, a gente precisa cuidar disso também para que não aconteça. Então, se você receber algum vídeo, alguma foto, não repasse e questione também a pessoa que te passou, né? Não consumindo pornografia, já vou falar o próximo, porque tá ligeiramente parecido, assim. E aí, já falei, né, que a problemática da pornografia poderia dar uma oficina inteira, mas na pornografia, do jeito que ela é feita hoje, as mulheres estão completamente no lugar de objeto, né? Então, elas são obrigadas a aceitar o que aqueles homens, atores ou diretores daquele filme querem. Muitas vezes são estupradas. Tem muitos relatos de mulheres, atrizes de filme pornô, que foram estupradas em cena e que tiveram seus direitos, sua humanidade, o seu corpo completamente violados ali. Então, e é um tipo de vídeo que não condiz com o que o sexo é na realidade, né? Com o que a prática sexual é na realidade. É extremamente violento e foge o imaginário de crianças, inclusive, porque tem muitas crianças que acessam pornografia, crianças, adolescentes, adultos, estão tendo seu imaginário formado, né, do que é sexo a partir da pornografia. E sexo não é isso, sexo não são essas cenas de violência que as mulheres sofrem nos filmes pornográficos, né? E aí acabam achando que mulher gosta de apanhar e tudo mais no sexo, e isso não é verdade. A gente precisa desconstruir totalmente essa ideia e não sei, se não acabar com a pornografia, pelo menos pensar em um jeito totalmente diferente de fazer isso, né? Não sei muito caminhos com relação a isso, mas de fato a pornografia que a gente conhece hoje não é um bom meio de você estar ajudando as mulheres, né? Estar ajudando na luta pela igualdade de gênero. Essa próxima dica também tem a ver com questionar, né? A gente falou de questionar as piadas e esse humor que não é humor, né? E aí essa próxima dica também é sobre questionar, mas dessa vez questionar a falta de mulheres nos cargos de chefia da empresa em que você trabalha. A gente sabe que essa dica é meio localizada, né? Então, se você trabalha numa empresa e você tem mínima estabilidade ou assim, existe uma estrutura que te possibilita questionar alguma coisa, né? Porque a gente sabe que nem sempre esse é o caso. E também não é uma dica para falar, largue seu emprego, que a gente sabe que não tá fácil para ninguém. Mas, quando for possível, é sempre útil para a igualdade de gênero que a gente, homens e mulheres, usemos a nossa voz para questionar a desigualdade. Então, seja na rodinha da piada, seja no seu trabalho, e é muito, assim, é incrível, eu acho incrível como a gente consegue mudar as coisas questionando. Sabe, você não precisa, quer dizer, você pode, mas você não precisa organizar uma super revolução, assim, sabe? Às vezes é isso, é você fazer um questionamento muito honesto, que pode acabar propondo uma mudança no espaço que você trabalha, no espaço que você convive, dentro das suas relações. E muitas vezes o pessoal acha que isso é ser o chato, né? Ai, para que eu vou questionar a piada do colega? É tão chato, né? Cria um baita climão. Ou, ai, para que eu vou questionar se tem mulheres ou não na chefia da minha empresa? Vou ficar lá como o chato. Mas, assim, às vezes é melhor ser o chato. Porque, assim, falando pessoalmente, as mudanças que você consegue promover sendo chato, elas valem a pena a fama de chato. Porque são mudanças concretas, assim, sabe? Ver mais mulheres no seu espaço de trabalho, porque você simplesmente questionou e construiu uma política ali que permitiu que tivesse mais mulheres na chefia, é maravilhoso. E muda a vida dessas mulheres, né? Ou questionar a piada, na hora foi chato, mas seus amigos pararam com essas piadas, vocês puderam conversar sobre por que aquilo não é engraçado. Isso tem reflexo nas relações deles com outras pessoas, e aí, assim, é aquela coisa que a mudança começa com a gente, mas tem ressonâncias nas vidas de muitas pessoas que a gente nem sabe.
Sim. E também de não deixar as mulheres serem chatas sozinhas, né? Porque muitas vezes eu sinto que as mulheres têm mais esse ímpeto, né? Justamente porque a igualdade de gênero é uma coisa que diz respeito mais diretamente às mulheres, mas também diz respeito a todo mundo. Mas geralmente as mulheres acabam tendo um ímpeto maior de questionar as coisas dentro dos espaços em que elas estão, e aí os homens se calam, né? Por mais que concordem com elas, não têm coragem ou se calam diante de uma injustiça só porque não, sei lá, não vem necessidade ou então não querem se envolver. Mas não deixem as mulheres passarem de chata sozinha, porque como a Camis disse, sendo chata a gente consegue muitas coisas, muitas boas coisas, né? Bom, o próximo é seguindo, compartilhando e curtindo páginas com conteúdo que visem a igualdade de gênero. Por que que isso é importante? Para você se educar e para você não achar que as mulheres à sua volta têm a obrigação de te educar em tudo que você faz com relação a isso. Não coloca as mulheres nesse espaço de professora, que elas têm que fazer isso. Ai, mas você tem que ter paciência para explicar, mas você tem que isso, mas você tem que aquilo. Já é difícil o suficiente a gente sofrer essas coisas e ir ao embate, né, ir contra essas coisas pela nossa própria vivência. A gente ainda tem que ter a disposição, a paciência de te ensinar tudo a respeito disso. Também é um trabalho a mais que você está dando para a gente, não precisa. Por que não precisa? Porque já tem muita gente fazendo isso. Já tem muita matéria, muita entrevista, muitos livros, muita gente na internet, no próprio Instagram, tendo esse ímpeto e esse desejo de educar através do trabalho delas. Então, assim, busque por si só, sabe? Aprenda, se eduque. Quando você quer, sei lá, quando você tem interesse em alguma coisa e quer aprender, você joga lá no Google e vai e procura e tudo mais, não é? Então, você não fica sentado esperando alguém vir te ensinar uma coisa que é de seu interesse. Então, também vá buscar sobre a igualdade de gênero, né? Vá se educar com relação a isso. Isso vale para as outras duas dicas que a gente colocou depois, que é ter referências de mulheres na sua área de atuação e ler livros escritos por mulheres, né? E isso vale para a gente pensar que, enfim, as mulheres não são só um objeto sexual ou uma decoração na sua casa, né? Elas escrevem livros, elas produzem conhecimento, elas são profissionais que muitas vezes trabalham do seu lado. Então, elas não são só objeto do seu afeto ou do seu desejo. Elas também são objetos da sua admiração, são inspirações profissionais, são inspirações intelectuais, com quem você aprende, com quem você debate, de igual para igual. Então, é importante tanto quanto referência na sua área, quanto ler livros escritos por ela. Isso. O próximo é não julgando a mulher quando souber de algum caso de assédio ou abuso contra ela. A culpa nunca é da vítima. Isso acontece aos montes, né? Ai, mas como você estava vestida? Por que que você bebeu? Como que você estava naquela noite? Você saiu tarde? Ou então, ai, você é assim mesmo? Ou então você provocou ele? A gente tem que ter a consciência de que a culpa nunca é da vítima. Tem, inclusive, uma exposição de uma artista que ela pegou várias roupas, né, que mulheres estavam usando no momento em que foram abusadas, assediadas, e tem vários tipos de roupa, né? Tem roupas como burca, tem roupas como calça jeans e camiseta, tem roupas como bodies de bebês. Então, assim, não existe essa ideia de que a culpa é da mulher, a culpa é da vítima, ou a mulher provocou, ou a roupa que era curta demais. Existe a ideia de que homens, sobretudo homens cis, não respeitam o espaço e o corpo das mulheres e acham que elas estão ali pelo prazer dele. Então, se ele sentir vontade de passar a mão na bunda, se ele sentir vontade de assediar, ela é que lute com isso, porque ele vai fazer. Então, nunca a culpa é da vítima, mesmo se o cara for seu melhor amigo, for uma pessoa que você, nossa, colocaria a mão no fogo por essa pessoa, não duvide da vítima. Dê sempre razão a ela e é isso, gente, porque a gente conhece a pessoa numa relação de amizade com a gente, principalmente se você for homem,
ele tem mais tendência de ser super parceiro, super legal com você e, na verdade, tratar as mulheres de uma maneira totalmente desumana e violenta. Então, não é porque ele é seu amigo, porque você gosta muito dele, que ele também age assim com todas as outras pessoas, principalmente com mulheres, né? E aí, gente, encerrando a nossa lista, mas não encerrando as formas de ajudar na luta pela igualdade de gênero, né? Que existem muitas outras formas. São as últimas 2 dicas que a gente colocou aqui. A primeira delas é respeitando as escolhas de vida das mulheres ao seu redor e dando suporte na busca pela realização dos seus sonhos. E dar a oportunidade da sua parceira escolher se quer ter filhos, quantos e quando. E aí aqui é para a gente olhar para mulheres como seres autônomos, que têm seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios sonhos, e que muitas vezes escapam do jeito que a menina é criada para ser menino, né? A gente tem que criar meninas para sonhar, para realizar suas vontades, realizar seus desejos, e construir junto com elas esses sonhos, desde meninas. Isso vale também para a questão dos filhos, né? Decidir se quer ter, quando quer ter, quantos quer ter, e que isso seja uma decisão tomada, assim, partindo bastante do que ela quer para a vida dela, né? E não do que se espera que ela queira para a vida dela. E acho que da nossa lista era isso. Sim, se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, Camis, agora com você também. E aí, gente, para encerrar, que a gente sabe que está chegando no finalzinho do tempo, a gente trouxe essas imagens, que são mulheres em diferentes lugares, em diferentes épocas históricas, lutando em conjunto por direitos para mulheres, né? Então, o direito ao voto ali no cantinho, o direito à igualdade salarial, o direito ao divórcio, o direito à educação, o direito ao aborto, e contra a violência de gênero, né? Nessa campanha ali no cantinho do Quem Ama Não Mata, a gente trouxe essas imagens para a gente ver o feminismo não só como uma filosofia, né, ou como um jeito de pensar, um jeito de olhar para a sociedade, ele com certeza é isso. Então, a gente brinca que muitas vezes, quando você acaba de conhecer o feminismo, você olha para tudo ao seu redor e tudo você vê de uma perspectiva feminista. Desde, assim, quem lava a louça na sua casa, como as pessoas falam com você, enfim, essas lentes, né, como se fosse uma lente de contato ali, você botou no seu olho, você vê um mundo diferente. Então, com certeza, um jeito de pensar, né, um jeito de olhar para a sociedade, e também é um movimento social que deriva desse jeito de olhar para a sociedade. E por que é um movimento social, né? Porque várias mulheres, olhando para a sociedade dessa forma, e partindo do que elas mesmas viveram, então, muito do que é pessoal, né? Do que elas viveram na casa delas, no emprego delas, elas perceberam que esse jeito de questionar a sociedade fazia sentido para elas também, porque elas também estavam ali ganhando menos que os homens para fazer o mesmo trabalho, elas também estavam confinadas na casa dela, sem poder estudar, sem poder votar, sem poder trabalhar, criada para ser uma esposa, e começaram a questionar na casa delas. E aí, como que a gente transforma a sociedade, né? Um dos jeitos é indo para a rua, criando movimentos sociais, né? Então, movimentos tem a ver com sair do conforto da sua casa, do seu sofazinho, e ir para a rua em coletivo, com várias pessoas que pensam igual a você, para colocar essa demanda na rua, né? Claro que todo mundo prefere ficar em casa no sofá, eu também prefiro. Mas a gente percebe, né, que quando as pessoas se juntam e vão para a rua colocando essas demandas, transformações reais acabam acontecendo, né? E aí é porque faz sentido para elas, de fato, né? Para todas elas. E também porque a gente percebe, quando uma pessoa só fala, às vezes ela não tem muito poder. Mas quando 200 pessoas falam, já é diferente, né? O poder daquela fala já muda bastante. Então,
mas para a gente pensar como essas coisas são conquistadas, né? Às vezes não é só pedir, às vezes não é só falar, isso não foi engraçado, ou não faça isso. Às vezes é ir para a rua mesmo, com 100 mil mulheres, para falar que queremos ter o direito ao divórcio. E aí, procurar seus representantes na política, ver quem que vai propor um projeto de lei, enfim, tem a ver com se movimentar e se organizar também, né, para concretizar essas mudanças que a gente quer ver. Deixa eu passar aqui. Bom, e o nosso último e a nossa despedida, antes de vocês comentarem também, se vocês quiserem, é uma frase bem famosa da Simone de Beauvoir, que ela fala assim: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Essa frase é muito importante e ela é muito verdadeira, principalmente se a gente olha para o nosso contexto atual também, de como a gente está com políticas em prol da igualdade de gênero, né? A gente está retrocedendo muito quando a gente vê quais decisões, quais projetos de lei têm passado e quais projetos de lei estão em trâmite. A gente consegue perceber que esses projetos não estão em prol de uma igualdade de gênero, não estão em prol das mulheres, né? A gente tem hoje, no Ministério da Mulher, Direitos Humanos, alguma coisa assim, eu sempre esqueço o nome. Das crianças, das mulheres. Isso. Uma mulher extremamente conservadora, né? Então, a gente precisa lutar todos os dias e se manter vigilante, como a Simone de Beauvoir disse já no passado, e que eu acho que essa é uma verdade absoluta, inclusive não só para os direitos das mulheres, mas para todas as lutas das minorias, assim. A gente precisa sempre estar vigilante e nunca esquecer do porquê que a gente está aqui, né? Porquê que a gente luta e o que é realmente importante, o que soma de fato na nossa vida e que tipo de vida a gente quer levar também. Acho que é um pensamento importante para todo mundo quando a gente pensa no tipo de sociedade que a gente quer ter, no tipo de mundo que a gente quer construir, que a gente está construindo. Bom, não vou falar obrigada ainda, vou falar só depois, despedir depois, que eu quero ouvir rapidinho se vocês querem falar alguma coisa, como que foi. Vou até fechar aqui para a gente conseguir se ver. Oi, voltamos. Nossas carinhas aqui. Ai, tem chats. A Gia falou que ia ter que sair. Posso falar? Pode falar, Magi. Parabenizar você, estou emocionada, muito emocionada. Sou feminista, tenho 69 anos, muita coisa mudou, pode não acreditar. Quando eu fui criança, quando eu fui adolescente e agora, nós já avançamos muito, sem dúvida nenhuma, mas ainda temos muito caminho para percorrer e ver jovens como vocês aí na luta e tudo. Estou emocionada e eu acho que a gente tem que continuar com muita esperança. E também só a única coisinha que eu queria agregar, que dentro da nossa luta, a gente focou sempre as mulheres como protagonista do processo de transformação. Hoje, nós ampliamos nossa visão e nós estamos também trazendo os homens, por isso eu gostei que tinha alguns homens aí participando. Já é importante trazer os homens na luta, porque o machismo tem prejudicado também muito os homens. A gente está fazendo uma semana educativa, inclusive, sobre as masculinidades tóxicas, e a gente vê que essa construção social do patriarcado e do machismo, que coloca a mulher num papel de submissão e coloca o homem nesse, que tem que ser forte, valente, que não pode chorar, tudo isso que vocês colocaram, também prejudica os homens muito, porque os homens morrem mais, matam mais, e se matam mais por doenças ou se matam por acidente.
têm muito menos expectativa de vida do que as mulheres, então o dano para os homens é muito grande. E eu acho que por muitos anos de luta, nós não focamos, não visualizamos esse dano que também o machismo provoca nos homens, construindo essas masculinidades tóxicas. E não é momento, agora é um momento novo, é um momento de mãos dadas, homens e mulheres que queremos um mundo melhor, que acreditamos nesse mundo justo, com direitos e deveres iguais, lutar juntos para essa igualdade de gênero. Há muita gente que dizia, eduque as meninas, mas nós temos que educar os meninos e as meninas. Então, todas as pessoas com a lente dos direitos humanos, somos pessoas negras, brancas, com diferentes orientações sexuais, homens, mulheres, importam as diferenças que possamos ter. Nós temos que ter os mesmos direitos, essa é a lente dos direitos humanos. Temos que ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, os mesmos deveres, porque nós temos deveres perante a sociedade. Então, somente essa pequena contribuição para dizer e parabenizar vocês por esse espaço. Eu gostaria que tivesse tido muito mais gente, mas a gente está com muitas lives acontecendo simultaneamente, reuniões e trabalho. Mas valeu a pena e que tenha muitas outras. Juju e Camila, vocês são 10, parabéns. Alguém mais? Eu vou só adicionar um comentário. Então, gostei muito de ouvir a Margarita agora. Isso me fez pensar também que, assim, uma das formas que me fez olhar para o feminismo como um espaço, uma luta também dos homens, é olhar para os homens, assim, ao meu redor e perceber que eles se cuidavam muito pouco, principalmente homens mais velhos, assim, da família, sabe? Não ia ao médico, não se cuidava porque achavam que isso era uma fraqueza. E aí acabava, assim, infelizmente falecendo, porque ir ao médico era coisa de mulher, sabe? Era coisa de, sabe? Não pode demonstrar fraqueza, não pode procurar um médico, não pode cuidar da saúde, porque ele é forte. E aí sim, a gente percebe no nosso dia a dia o quanto isso pode ser horrível, né? Principalmente na pandemia, que até usar máscara virou coisa de mulherzinha, só que é uma coisa do cuidado, né? Pela vida de todo mundo. E é isso, é pela vida de todo mundo. Isso reflete bastante também quando a gente fala de prevenção à IST, né? Porque os homens têm, eu percebo muita, como é que fala? Um bloqueio, assim, ou uma rejeição ao preservativo que parece que é mais do que as mulheres nesse sentido, assim. Então, também tem um negócio, né? Isso não vai acontecer comigo, ou... Enfim, a gente tem, inclusive, com relação ao Covid, o próprio discurso do presidente, né? Eu sou atleta, histórico de atleta e tudo mais, como se isso fosse como se fosse plausível, né? Como se isso fosse impedir ele de pegar o vírus. E ele tem também um histórico de querer demonstrar uma virilidade, né? Todo esse padrão da masculinidade que a gente conhece. Bom, se mais ninguém tem nada para acrescentar, então eu vou encerrar aqui. Vou agradecer. Até dar os parabéns, só parabéns. Os parabéns para vocês, meninas, que a gente possa ter outros encontros assim, com mais gente para ouvir e fazer a gente ter esperança, que tem esperança ainda, que as coisas podem mudar, né? Com pessoas como vocês que estão na luta, né? E quando a Marge falou que, pela minha idade, né, sou mais velha que a Marge ainda, então, realmente, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, tudo era muito diferente de hoje. E a gente nem ouvia falar em lutas feministas. Ouvia, mas era uma coisa tão distante e tão impossível para nós quando éramos adolescentes. Mas depois as coisas foram mudando e eu tenho muito orgulho de ser feminista também, desde sempre, né? Desde que comecei a compreender a importância de ser feminista e de estar nessa luta. Mas eu confesso que eu estou aprendendo até hoje.
a ser feminista. E quando vocês falaram das piadas, eu me lembrei que não faz muito tempo que eu contava piadas que eu não percebia que eram piadas machistas. Então, eu tive que aprender e pensar quando eu vou fazer uma piada, vou fazer um comentário, se não é um comentário machista, se não é um comentário que é contrário ao que eu penso, mas que está tão enraizado, às vezes, tão cristalizado, e a gente fala sem perceber. Então, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, eu confesso. Mas tem tempo ainda, né? Eu tenho só 73, ainda tenho bastante tempo para aprender. Parabéns, meninas. Obrigada, Martinha. Tem tempo, com certeza. Ó, aqui no chat, a Jaqueline também parabeniza pela palestra, fala que é uma luta contínua e que a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos. Aí a Carol também agradeceu e falou que ela lembrou da pobreza menstrual. A pobreza menstrual também é um tema que está dentro das discussões feministas, né? Que é justamente as mulheres, meninas, né, não terem acesso aos itens de higiene com relação ao período menstrual. Então, absorventes, né? Muitas vezes não tem nem acesso à água corrente. Então, essas meninas acabam perdendo aula, acabam perdendo dias de trabalho e acabam perdendo oportunidades de se educarem, de serem educadas, de se especializarem, ou até de viver suas vidas, né, normalmente, porque precisam ficar em casas justamente porque não têm acesso a esses itens de higiene. Então, é um ponto importante, porque para a gente aqui que vive numa região mais metropolitana, né? A gente que está aqui, acho que todos que estamos aqui estamos em Campinas, numa região um pouco mais que a gente tem um pouco mais de acesso, né? A gente tem acesso a isso, supermercado, enfim, mas existem meninas que não têm condições financeiras de comprar esses itens, e inclusive que não tem perto, né? Não moram em lugares acessíveis e que esses itens chegam com facilidade. Então, a gente precisa também falar sobre isso e ajudar também nesse sentido. Obrigada, Carol. E aí, gente, vamos para os finalmente, já passamos aqui uns 10 minutinhos. Vou agradecer, principalmente a Camila, que topou estar aqui comigo quando eu fiz o convite para ela. É sempre bom a gente se unir para falar sobre isso, sobre outras coisas. Gosto muito de trocar com você, Camis. Agradecer a todo mundo que teve, né? O pessoal da Reprolatina, a Mágia, a Marta, o Rodrigo, que está aqui como Reprolatina. Jovens Mobilizadores, Carol, Jaqueline e o Jean, que também estava aqui. Também agradecer o Luiz, que é o meu parceiro, que veio aqui prestigiar, mesmo que um olho no trabalho e um olho aqui na oficina. Mas obrigada a todo mundo. A gente vai deixar disponível no YouTube, por isso a gente está gravando. Então, quem estiver vendo pelo YouTube, deixa o seu like e se inscreva no canal aqui do YouTube da Reprolatina, que a gente sempre tem materiais que a gente fala sobre igualdade de gênero e sobre vários outros temas pertinentes à juventude e à saúde sexual e reprodutiva. Já vou deixar o meu tchau, então. Beijo para vocês. Quem quiser se despedir também, fica à vontade.